sempre bom ligar um pouco o microfone. Uma técnica revolucionária. Muito bom a gente estar aqui. Desse ponto de vista aqui, essa reunião tem um outro contorno. Dá para a gente olhar as pessoas, dá para a gente pensar, sentir de uma maneira mais ampla. E eu imagino que existe um outro ponto de vista que é mais amplo ainda, que dá para sentir e olhar essa mesma realidade com outro ângulo, com uma outra amplitude. Os verdadeiros palestristas devem estar nesse ângulo prontos para cumprir a função deles, para fazer a parte deles e tentando que o instrumento atrapalhe pouco, o que não é fácil. Naquela ocasião que a gente quer conversar com vocês, eu imagino que a cena fosse muito parecida em certos aspectos, muito diferente em outros. Um salão como esse, repleto de pessoas de boa vontade, tentando se descobrir, tentando entender um pouco mais a vida, tentando encontrar a sua satisfação espiritual por trás dos problemas cotidianos. Mas era muito diferente porque quem falava à frente era o verdadeiro palestrista, não eram intermediários. Jesus conversava naquela tarde com um conjunto, imagino eu, parecido de pessoas. Já ensinava há algum tempo, quando alguém da coordenação dos trabalhos veio até ele e falou assim: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar-lhe. Para surpresa de todos, ele falou: minha mãe, meus irmãos. Estendeu o braço em direção de todas as pessoas e falou: aqui estão minha mãe e aqui estão meus irmãos. Porque aqueles que fizerem a vontade do meu Pai são a minha mãe e meus irmãos. Essa passagem é luminosa. Eu tento imaginar os olhos da matéria como seriam naquele tempo. Porque a gente está acostumado que os momentos grandiosos, vocês certamente já assistiram algum daqueles filmes bíblicos, né? Na minha adolescência tinha os 10 mandamentos no Cine Jangada. Esse você pode ver. Aí toda Semana Santa passava, etc. E quando Moisés ia falar no alto do monte com Deus, naquela concepção, a música era grandiloquente, a iluminação fantástica, o vento batia sobre as vestes de Moisés, os cabelos dele esvoaçavam. Como seria essa cena na realidade? A gente está tão acostumado que quando as coisas, os momentos são importantes na nossa vida, a gente deve falar assim: onde é que está a música? Né? Onde é que está o figurino? Onde é que está o diretor? Na verdade, os momentos importantes da nossa vida não são como no cinema, eles têm uma simplicidade muito grande. E eu imagino que naquele momento era apenas, aos olhos da terra, um homem falando e ensinando os demais. Mas será que era só isso mesmo? Aqui hoje, essa experiência mesmo que nós estamos tendo, será que é só uma pessoa falando para os demais? O que será que acontece aqui do ponto de vista espiritual? A gente é sempre orientado pelos espíritos que a cada reunião, a cada trabalho espiritual, tem uma galera, um estádio com 3, 4, 5 vezes o número de pessoas aqui da Terra. As pessoas que desenvolvem trabalho, sejam os passistas da sala de passe, sejam as pessoas da recepção, sejam os palestristas, eles fazem parte de uma corrente, eles são porta-vozes de um trabalho. Imagina a dimensão do que acontece aqui. E tentando entender a dimensão do que acontece aqui, tentemos entender a dimensão do que aconteceu naquela tarde.
com Jesus Cristo. Se ele mesmo falou que era cercado por um exército de anjos, imagina o que seria, do ponto de vista espiritual, Jesus ensinando. As pessoas certamente magnetizadas pela sua aura, que estavam no seu enorme e poderoso campo vibratório. Alguns de vocês certamente já ouviram falar em aura. Todos nós já vimos quadros de santos, aquele que tem aquele círculo em volta da cabeça, que chama-se auréola. A auréola é a diminuição de aura. E realmente ela tem uma força diferente, uma coloração diferente próximo à cabeça. Conta-se que um cientista da NASA, no meados do século passado, veio com uma aparelhagem sofisticada para o Brasil, tendo ouvido falar de um médium mineiro de grande poder, e veio medir a aura desse médium, porque a aura das pessoas ela varia entre, por exemplo, 30, 40, 50 centímetros no máximo, de acordo com o seu grau de sintonia, a sua cor e o seu brilho também. E ele foi medir a aura de Chico Xavier. Segundo os aparelhos dele, tinha 22 metros. Que seria a aura de Jesus Cristo? Que laços, que clima estava montado naquele momento de educação, de transformação, naquele momento de amor. Qual era a relação entre aquelas almas e a alma de Jesus Cristo, tanto na terra quanto no mundo espiritual? Esses pensamentos dão margem a muitas reflexões, porque na verdade os Espíritos ensinaram para Allan Kardec que tudo que existe, não só na nossa vida, mas na nossa terra, mas também no nosso universo, é a expressão de dois grandes princípios, o princípio material e o princípio espiritual. E por esses dois princípios, eles fazem parte de nós. Nosso corpo é uma bela expressão do princípio material, mas ele é animado, ânima vem de alma, ele é animado pelo princípio espiritual particularizado em nós. E nesses dois princípios, baseado nesses dois princípios, se expressam nas nossas vidas dois tipos de parentesco. Nós somos parentes materiais e parentes espirituais. De quem? Como? Vamos pensar um pouco. Religiosos e cientistas se debatem no mundo todo baseados no evolucionismo. Vocês sabem, Charles Darwin falou que as espécies evoluem umas para as outras, e nós mesmos somos uma evolução de uma espécie de símios, de macacos. Alguns religiosos acham isso absurdo, acham que isso é coisa blasfema, que isso jamais poderia ter acontecido. Sabe o que os Espíritos revelaram para a gente? Nós não só somos uma evolução dos macacos, dos animais em si, nós somos também uma evolução dos vegetais e das coisas também, porque a nossa trajetória, ela vai do átomo ao arcanjo. E dizem os Espíritos que nós estamos tão distantes do átomo quanto do arcanjo. Então vocês imaginam a distância que nós estamos ainda da nossa verdadeira evolução. Pelo átomo, pela matéria, nós somos parentes de quê? Parentes de quem? Você alguma vez já se viu pensando, baseado naquele princípio da física, de que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma? Que os átomos que hoje compõem o teu corpo já existiam há bilhões de anos? Já se pegou pensando nisso? É como se fosse uma pecinha de Lego, que hoje você compõe o quê? Um quadrado, mas que ontem eu, com aquela mesma pecinha, fiz um caminhão,
fiz uma ponte, fiz um objeto qualquer. As pecinhas do nosso Lego, que são os átomos, já compuseram em épocas passadas o que? Ninguém pode saber, mas vulcões. O que está hoje no nosso corpo já habitou vulcões, dinossauros. O que a gente pode pensar? Nós somos parentes de quem pela matéria? Mais fácil perguntar do que nós não somos parentes, porque pela matéria nós somos irmãos de tudo. E aí emerge luminosa, ainda mais luminosa, a figura de Francisco de Assis, olhando para a lua e falando: irmã lua. Olhando para o sol e falando: irmão sol, irmã cadeira, irmão microfone. Não é uma poesia de Francisco de Assis, apesar de ser uma poesia. Não é só uma poesia, é também uma constatação real. Nós somos irmãos de tudo. Quando Jesus nos ensinou a fazer uma oração que começa Pai Nosso, não é à toa, não é uma figura de linguagem. Quando ele falou que ele é Pai Nosso, é Pai de quem? Dos espíritas? Dos cristãos? Abrange quem? Os argentinos também? Até onde vai isso? Nós somos irmãos de toda a humanidade, nós somos irmãos de toda a criação, de toda a natureza, de toda a criação conhecida e não conhecida, da visível e da invisível, da que a gente acredita e que a gente não acredita, porque quem não acredita em espírito está também cercado de espíritos. Pode acreditar, pode não acreditar, tanto faz. Então, nós temos uma irmandade. O pensamento ecológico, fraterno, o pensamento de fraternidade universal, ele deixa de ser uma corrente de militantes ecológicos, ou de pessoas que vão para a praia para mentalizar o bem. Isso não é coisa de lunáticos, não é uma coisa de delirantes, não é uma coisa de ecochatos. Nós somos, pela matéria, irmãos de tudo. Não só de tudo que existe hoje, mas de tudo que já existiu. De tudo que já existiu e de tudo que vai existir. Porque os nossos átomos também serão desmontados. Vocês sabiam disso? Nosso Lego? Nossa figura de hoje também será desmontada. Nós somos autorizados pelo mundo espiritual para comunicar para todos, e todos irão morrer. Todos. Então as nossas pecinhas também vão se decompor e vão recompor outras figuras. É assim que a vida segue, sempre seguiu e seguirá também. Mas e pelo Espírito? Que fraternidade, que unidade, como é que se dá essa comunhão, essa irmandade nossa pelo Espírito? Pelo Espírito tem uma particularidade. Nós somos, é claro, que uma emanação espiritual da grande fonte, uma fagulha do Criador. Isso, há muito tempo, todas as doutrinas espiritualistas já sabem disso. Mas pelo Espírito nós podemos nos afastar. Nós podemos quase que deixar de ser. Por quê? Porque vocês acham que o homem está afastado de Deus nesses nossos tempos? Terrorismo, corrupção, pedofilia, estelionato espiritual, que é aquela venda da famosa vassoura espiritual por R$1.000. Essas coisas todas que caracterizam o nosso tempo, mísseis para todos os lados, isso aí é o quê? No fundo é distância do amor, distância da fraternidade. Nós estamos muito longe da fraternidade. Mas o que isso tem a ver com Deus? Deus é amor. Então, pela matéria, nós somos
quer queiramos, quer não, irmãos de tudo. Pelo Espírito nós também somos, mas a nossa teimosia, a nossa arrogância, a nossa petulância faz com que muitos de nós nos apartemos de Deus, e de várias formas. Por exemplo, muita gente que se diz muito religioso acredita no mal. Existe o mal? Vocês acham que existe o mal na sociedade? Será? Essa é uma questão fundamental, que nos afasta de Deus. Porque se Deus é bom, justo e todo-poderoso, como é que pode existir o mal? Ou Ele é bom, justo e todo-poderoso, ou existe o mal. Qual das duas está certo? Pelo Espiritismo fica muito claro que o único mal que uma pessoa pode fazer mesmo é contra si mesma. Porque o encadeamento da justiça divina é tão complexo e tão preciso. Isso no dizer dos antigos é: não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. É tão preciso o funcionamento do universo que um estuprador não pode estuprar qualquer pessoa, que um assassino não mata qualquer pessoa, que essa história de bala perdida é para boi dormir. Perdida da humanidade, mas a bala não é perdida. Caminha 1 quilômetro para achar a cabeça de uma criança? À toa? É o caos? Deu azar? Claro que não! Claro que não! Tudo está encadeado. Uma pessoa que pensa fazer o mal só consegue atingir uma certa pessoa porque a experiência de passar por aquilo fazia total sentido para aquela pseudo-vítima, para aquela pessoa que a gente pensa que é uma coitadinha. Será que a gente consegue realmente entender isso? Ah, Maurício, tudo bem, mas e a corrupção? Pois é. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu tinha nos primeiros anos uma matéria de filosofia. E tinha um livro, nós passamos um ano inteiro estudando um livro chamado Crítica à Razão Tupiniquim, que o professor bondosamente escolheu para a gente, porque era um livro bem fininho, de filosofia. Quem conhece sabe que tem cada, que é para desanimar. Ele escolheu um livro bem fininho. E sabe qual é a marca psicológica, a marca de hábitos que aquele autor encontrou no Brasil? Qual é a característica maior que une o brasileiro em termos de hábito cultural? O jeitinho. Nós somos o país do jeitinho. Você está fazendo um ajuste na tua casa, tem que comprar uma peça. Daí você olha para aquele monte de treco, isso é coisa de homem, viu? Não tente entender. Aí você olha para aquele monte de coisa que você guardou, não sabe porquê, e tenta achar uma coisa que dê um jeitinho, faça uma gambiarra para, quem sabe, ficar mais ou menos. Aí fica mais ou menos, você fala, não, é provisório. É nada. A gente adora dar jeitinho. Tem um jeitinho que é só flexibilidade para resolver o problema ou outro. Tem aquele jeitinho também do seu guarda, Boa tarde, seu Maurício. Documentos, por favor. O que aconteceu, senhor? A velocidade, O senhor estava numa velocidade maior. Aí você olha para o guarda e fala assim, isso, guarda, não tem um jeito? Ou então aquele, quebra essa para mim? O que é isso? Jeitinho. A gente adora dar uma quebrada, dar um jeitinho, que o limite entre o jeitinho criativo e a corrupção é quase nenhum. Por que vocês acham que nós temos os líderes que nós temos? Você olha para Brasília, Congresso Nacional, tem aquelas duas metades assim. Aquilo provavelmente é uma nave espacial que veio acoplada uma à outra de um país, de um planeta daqui próximo, onde só tinha gente corrupta. Impressionante. Aí veio cheio de político, mas cheio. Aí desceu em Brasília
saiu aquele monte de corrupto e estão mandando no Brasil até hoje. Foi assim que eles chegaram lá? Talvez não tenha sido assim. Acho que foi de outra maneira. Acho que eles vieram do meio de nós, escolhidos por nós. Tem aquela questão de quem escolhe os candidatos, porque a democracia é meio falácia, né? Você pode escolher quem você quiser, desde seja o ruim, o pior e o pior ainda. Bom, deixa eu falar. Nós escolhemos, nós participamos. Às vezes, amigos nossos de infância são candidatos e depois você vai descobrir e falar uma coisa, você vai pensar, meu Deus. Eu me lembro que a minha mulher foi síndica de um prédio aqui em São Vicente, foi trocar o elevador, era uma... Quem sabe que trocar o elevador é uma obra cara, algo, sei lá, em termos de hoje, talvez uns 100 mil reais. E ela começou a levantar preço e começou. Não, se a senhora escolher a nossa firma, a gente pode dar uns 15 mil reais para a senhora. Alguém aqui quer 15 mil? Não? Ninguém? Sobrando. Tudo tem um jeitinho, tudo tem... Gente, o carro que a gente comprou não veio daí. Bom, ela montou uma comissão e aí falou para todo mundo, olha, o negócio é tão sério e é tão grosso, é tão pesado que vamos montar uma comissão e tratar tudo em grupo, porque não dá para... É pesado o negócio. É pesado. Tudo que você vai tomar decisão, o departamento de compras de uma empresa, tudo quanto é lugar tem esquemas. E tem esquema também na nossa vida, nas nossas situações. E nós estamos numa escola perfeita. Pensa aí comigo. Se você está numa escola perfeita, entra para conhecer, chega numa classe e está um professor dando aula de uma matéria, qual é a lição que aquela classe mais precisa, se a escola é perfeita? A lição que aquela classe mais precisa é precisamente aquela que está sendo dada, ué. É claro. Sabe qual é a lição mais importante do Brasil, nesse momento? Você tem alguma ideia, não? Nós recebemos um grande professor no século passado, chamado Francisco Cândido Xavier, considerado por pessoas de diversas religiões, o homem brasileiro mais importante da história. E ele passava valores para a gente. Que valores Chico Xavier passava? Vamos lá. Caridade, amor, simplicidade, humildade. Por que será que Chico caiu no Brasil, gente? Eu não consigo entender isso. Deve ter quebrado o computador de Deus e ele caiu aqui. Talvez não. Talvez esse país que fala que Deus é brasileiro, até Deus é brasileiro, deveria estar dormindo no 7-1, né? Mas deixa pra lá. Se Deus é brasileiro, se nós temos essa arrogância tão grande entre a gente, e Deus colocou Chico Xavier pra gente, por quê? E nesse momento, e como Deus ensina pelo amor, no caso Chico, ou pela dor, nós nesse momento não temos exatamente o professor do amor, infelizmente, com muita saudade a gente lembra dele, mas nós temos Eduardo Cunha, Luiz Inácio Lula da Silva, Écio Neves. Desculpe os termos inadequados para uma casa assim. O que eles estão fazendo na tua vida? Vamos baixar isso? A tua sogra, o teu marido. Quem nunca perguntou por que eu tenho o filho que eu tenho? Por que eu tenho a tia que eu tenho? Por que eu tenho a família que eu tenho? Por quê? Porque eu nasci em São Vicente. Tem muita gente achando que a saída do Brasil é o aeroporto. Por quê? Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Nós somos, pelo Espírito, interligados com toda a humanidade, com todo o universo, com tudo que existe, mas também ligados a todos os fatos e pessoas que estão especialmente à nossa volta. Se
Se nós somos irmãos do universo todo, imagina aquelas pessoas que a nossa programação reencarnatória, que os nossos fluidos, que a nossa aura atraiu para esse momento da nossa vida. Nós ficamos o tempo todo perguntando: o que eu preciso fazer para evoluir espiritualmente? Ok, essa busca é legítima. Qual o melhor livro? Qual o melhor mestre? As pessoas que estão em busca espiritual ficam toda hora querendo trocar. O que é melhor? Sabe o que é melhor, gente? Sabe qual é o melhor mestre? Sabe qual é o melhor livro? Aquele precisamente está na tua frente. A melhor experiência, a melhor vivência que você tem para evoluir espiritualmente é viver na família que você vive. Mas viver o que lá? A doença, os conflitos, as diferenças, as disputas. Eu sei que família espírita não tem nada disso, mas eu só estou imaginando para exercício de pensamento. Só que o problema nosso é que nós estamos com a lição bem ali na nossa frente e buscando: o que? Onde está meu mestre? Por que a gente está perdido assim? Desde Jesus, quando ele ensinava, ele falava: quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça. Por quê? Está tudo na nossa frente. Tudo que nós precisamos está exatamente na tua frente, no agora. E a gente, onde está? Onde está Deus que não está vendo isso? Meu Deus, você é envolvido por Deus. Tudo que acontece é Deus. Não cai uma folha de uma árvore, mas também tudo o que acontece. O escândalo, disse Jesus, é necessário. Nós temos escândalos de todo tipo. E se ele é necessário, não é mal. É só um aparente mal. Mas o terrorismo também. Mas a guerra mundial. Tudo o que acontece à nossa volta é a precisa vivência que você necessita. E se você tivesse no antigo creio, no corredor, numa daquelas macas ou num colchão no chão, vamos supor que essa tua situação fosse essa, e tivesse um amigo seu, você estivesse precisando da cirurgia tal, e tivesse um amigo seu na mesa de cirurgia, você ia achar que ele estava mal? Quem está mal é você, que precisa da mesma cirurgia e está no corredor. É ou não é? Nós estamos em plena cirurgia. No mundo espiritual tem bilhões de almas que queriam muito estar encarnadas, queriam muito estar no teu lugar, queriam muito ter conseguido um corpo também para vir aqui e passar por essas experiências e ter a oportunidade de se transformar, de viver, de sentir o sentido da nossa vida, de sentir a experiência essencial. Porque aqui na matéria é muito mais fácil nós sentirmos a experiência essencial. Nós aqui precisamos uns dos outros para nos defender, para nos reproduzir, para trabalhar, para comer. E isso faz com que a gente seja chamado a duras penas, tentar se encaixar, tentar cooperar, tentar dialogar, mesmo entre os inimigos, mesmo entre os antipáticos, mesmo entre os diferentes. E lá no mundo espiritual isso é muito mais difícil. Essa pedagogia da Terra é absolutamente fantástica. Nós estamos no momento mais crítico, não da nossa vida, mas de todas as nossas existências. Essa é a transição planetária, é agora que a classe que foi mal no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro, no quarto, por condescendência da escola, foi dada uma sala de recuperação. É nós. E a prova está acontecendo. São várias. Nós ainda podemos prestar atenção no que vai cair na prova. E o que vai cair na prova é fraternidade universal. Que a gente consiga lembrar o tempo todo de fraternidade universal. Quando for jogar um papelzinho de bala na rua, fraternidade universal. A calçada é de todos. Quando for pensar em qualquer situação da tua casa, tomou um copo d'água gelada, o que a gente precisa fazer? Encher a garrafa d'água.
Mas a gente, esse é um símbolo muito cotidiano do egoísmo, porque você toma, você quer o seu, mas não pensa em mais ninguém. Só que o mais ninguém pode ser você mesmo, que volta lá e não tem mais água. E ainda vai xingar alguém, porque sempre é alguém. Nós temos essa oportunidade, a cada momento, optar entre egoísmo e fraternidade, entre o eu ou o todo, entre a estreiteza da separação ou a amplitude da fraternidade, da integração, um todo. A cada momento da tua vida, você saindo hoje daqui e olhando para a tua família, pegando o carro e saindo no trânsito, você vai viver todos os problemas que você viveu antes de chegar aqui. Então o que adianta o semente de luz? Se você tem os mesmos problemas e vai continuar com o mesmo problema, não muda nada, claro. A única mudança que pode acontecer na tua vida é do ponto de vista. Se você passar a olhar os mesmos problemas como todos eles oportunidades únicas, preciosas e fantásticas para a tua libertação espiritual, a tua vida vai se modificar completamente. Os teus inimigos, as suas doenças, as suas dificuldades vão se revelar simples e maravilhosas oportunidades de libertação. E a vida da gente pode sim mudar, desde que a gente assuma esse ponto de vista da eternidade, do infinito, do amor. Boa tarde.